nessa área. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma tela, na navegação do professor, quais são as principais ferramentas, quais são as ferramentas que ele vai ter acesso e os tipos de acesso que ele terá. Tá? Todos eu vou passar para frente. Passa para frente, eu estou falando mais fácil, né? Então, aqui ó, nós temos uma tela de como que vai ficar a visualização para o professor dentro do Positivo UOL. Então, nós temos o perfil do professor, onde ele vai poder colocar a foto dele ali. Vai aparecer quantas escolas ele trabalha, então ele vai ter um perfil único, porque ele tem um único CPF, né, obviamente. Então, aparecem as escolas que ele trabalha, se for mais de uma que seja conveniada ao Positivo, quais são as turmas que são de sua responsabilidade e quantos alunos. E qual é a área que ele atua, certo? Então, essa é a visualização dele, próxima tela. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho, mais uma, os acessos que ele tem, qual ele tem. Então, ele vai ter as notificações, as mensagens, a agenda, relatórios, as trilhas, avaliações, atividades, a estante com os livros, as notas, o carrossel com os produtos da editora e o próprio perfil dele ali, certo? Certo. Só um detalhe, as notificações, elas são geradas automaticamente pelo sistema. Então, por exemplo, o professor agendou uma trilha, vai dar um punchzinho lá no celular do aluno e do pai, né, do responsável, igual aquele símbolo vermelhinho em cima de mensagens, né? Como acontece com a gente no WhatsApp do celular. Dá aquele punch, né? E ele sabe que alguma coisa entrou. Aí ele entra na notificação e vê que tem atividades finalizadas ou agendadas, enfim, geradas automaticamente pelo sistema. Próxima tela. Aí nós temos a agenda, em que ele vai organizar essa agenda, muito parecida com as agendas que nós temos aí em celulares, agenda do Google, Outlook, quando a gente tem lá, a gente vai fazendo o agendamento, então o professor poderá fazer isso e compartilhar com o seu aluno, e obviamente as famílias terão acesso a essa agenda. Tá? Uma coisa que eu acho importante, assim, algumas escolas, Liege, então eu vou abolir o uso da minha agenda. Gente, nesse momento você não vai abolir nada, porque isso daqui não substitui a agenda física. Tá? Vamos, primeiramente, nos adaptarmos à nova plataforma, à nova tecnologia, para verificar se isso realmente será possível de ser realizado. Eu ainda sou muito analógica, eu preciso muito do papel. Então, assim, eu utilizo, por exemplo, a minha agenda do celular, na minha vida pessoal, onde eu vou colocar ali o agendamento das minhas atividades, eu vou receber as notificações, mas eu ainda permaneço com a minha agenda física. Eu preciso ainda, até por segurança, acabou lá o... Pelo contrário, né? Já não usa mais a física, mas está com a caderninha aqui anotando tudo também. Não, estou te entregando, Léo. Algumas escolas, principalmente Fundamental 1, preferem educação infantil manter a agenda física nesse primeiro ano, e já projetam, por exemplo, nos maiores, Fundamental 2 e médio, fazer essa transição gradativamente, como a Liege colocou aqui. Então, vai ser possível ali colocar as trilhas, as atividades agendadas. Isso tudo vai ser possível para o professor colocar, os pais terão acesso, os alunos terão acesso, o professor vai poder esse acompanhamento. Porém, eu acho que nesse primeiro momento vamos aguardar para depois a gente fazer aí a migração, né? Então, em cada cada agendamento, você vai clicar em cima, como a gente faz lá na agenda do nosso celular, e vai aparecer ali o que está agendado, a data, o tempo, o que vai ter que ser feito, hein? Da mesma forma. E aí você busca a lista de usuários, né, Liege? Você vai selecionar se eu quero mandar só para os alunos essa notificação da agenda, se eu quero mandar para alunos e responsáveis, e aí eu vou clicando, selecionando. Nesse caso aqui foi o 8º ano, né, que eu selecionei, e aí eu coloco, né, na sequência, aparece aqui na tela, no dia 23,
esse agendamento que foi feito, né? A seleção para alunos e responsáveis. Então, tanto o aluno quanto o responsável vai receber a notificação na sua agenda. A próxima etapa é mensagem. Mensagem também vai ter uma configuração de acordo com o que a escola gostaria. E só enviar a mensagem ou enviar a mensagem e receber uma resposta dos pais, da família, enfim, isso das configurações da escola que vai decidir se vai precisar de respostas, se quer ou se não quer. Os pais não podem mandar mensagem aleatória, eu vou mandar hoje uma mensagem para a escola, não. Os pais já terão a permissão de resposta nesse caso aqui de mensagem. O professor, quando a escola configurar lá pelo administrador que o professor não vai poder mandar mensagem, isso aqui nem vai aparecer para ele, né? A decisão... A lista de usuários vai ser do aluno responsável, mas a decisão vai ser em comum acordo, provavelmente, da escola, com o administrador, o gestor da escola, do que ele gostaria para a sua instituição. Se realmente só ele que vai ter essa disponibilidade, ou ele vai permitir isso para o professor. E vejam que nesse caso aqui, a gente fez uma demonstração para vocês que esse professor está mandando para aluno responsável da aluna Beatriz Campos. Também então dá para selecionar a turma toda, um único aluno, mandar só para os alunos, mandar para alunos irresponsáveis, mandar só para responsáveis, isso é bem bacana. Tá? Tudo bem. Vamos, registro de trilhas e atividades. Então, ali, ó, o professor tem a visualização lá da sua turma e qual foi a sondagem, a avaliação e os registros do qual ele organizou aí para essa turma, tá? Então, isso fica registrado para ele lá, para que ele possa fazer o acompanhamento do desempenho dessas turmas. Tem um acesso rápido ali, caso ele queira acessar, digamos lá, uma turma, para ver como é que aquela turma está se saindo, tem esse acesso rápido também. Tem alguma coisa que você queria falar aqui? Pode voltar um pouquinho, por favor? Nesse acesso rápido, veja que ele pode cadastrar notas, né? E esse acesso de cadastro de notas tem a mesma função de notas lá em cima na barra superior. Eles têm a mesma função. Então, é apenas para que o professor possa definir, dentro de um máximo de 10 pontos, como ele vai distribuir essas notas em trilhas, atividades e avaliação. Tá bem. Então, nessa trilha aqui, que é a próxima etapa, a próxima página, aí, o que nós temos? Nós temos uma organização didática dessa trilha de aprendizagem. Tá? Um itinerário pedagógico que oferece subsídios adequados à aprendizagem. Então, eles podem incluir textos, vídeos, imagens, questões, jogos e animações. Então, ali nós vamos partir sempre do princípio de uma sondagem. Né? A gente pode organizar. Essas trilhas já estão organizadas, na verdade, fechadas. As trilhas, nesse primeiro momento, elas estarão prontas dentro do positivo 11. O professor não pode, ainda nesse momento, trazer coisas de fora do que ele tem ali. Mas ela vai incluir textos, imagens, questões, jogos e animações de acordo com o material. Vai ser aplicado lá no primeiro momento dessa trilha para fazer uma verificação de como está a aprendizagem desse aluno. Isso a gente pode pensar aí numa aula invertida, como se hoje diz, né? Porque a partir disso vai ser organizado um reforço, o conteúdo vai ser retrabalhado, vai ser novamente revisto, para que daí o professor possa fazer uma avaliação. O reforço ele só vai ser orientado para aquele aluno que eventualmente errar uma ou mais atividades de sondagem. O aluno que não errar nada na sondagem, ele passa para a próxima etapa, que é de avaliação, desde que esta também já esteja liberada dentro do agendamento da trilha. E a área de conteúdo, ela tanto estará disponível para o aluno que precisa do reforço, quanto para o aluno que vai para a avaliação. E o reforço tem uma característica interessante também, porque ele pode apresentar atividades diferentes de acordo com aquilo que os alunos erraram, porque os alunos não erram as mesmas coisas. Então, não necessariamente eles precisam de um mesmo modelo ou tipo de reforço.
Essa é a característica adaptativa dentro da trilha. O que eu gosto de dar como exemplo aí da trilha, eu que voltei a fazer em inglês, eu baixei alguns aplicativos para que eu pudesse fazer aí a gestão da minha outra língua, né? Então, eu até fui indicada aí para vários aplicativos e funciona dessa forma também. Você vai assistir aulas, você vai fazer exercícios de listening, você vai fazer exercícios de escrita, você vai assistir novamente a aula novamente ali. E enquanto você não assistir não fizer toda aquela programação, você não consegue fazer a avaliação. E a avaliação, ela tem um mínimo lá nesses aplicativos. Se eu não acertar entre 8 e 10, eu não posso passar uma próxima fase ou, né, então a trilha funciona mais ou menos dessa forma também. Vai se buscar, logicamente, lá o pacote é bem fechado, né? Eu não tenho essa questão ali do que eu acertei, do que eu errei, e aquilo que vai ser trabalhado dentro do aplicativo, nós fazendo um comparativo. Então aqui não, aqui nós temos essa possibilidade dentro das trilhas. Então nós temos um exemplo aqui de adição, em que no segundo ano do primeiro trimestre, na unidade 3, foi programada a trilha 7. No segundo bimestre, da unidade 5 e 6, a trilha 3 e 5. No terceiro bimestre, unidade 9, a trilha 6. Por quê? Porque foi feita uma adequação dentro das unidades de trabalho de material, o que esses conteúdos e essas trilhas estariam adequadas ao que foi trabalhado também. Ok? Próxima. Então, aqui o livro impresso de matemática 7, volume 3, nós temos aqui a organização da matemática dentro de um conteúdo que está sendo trabalhado ali. Tá? Ponto de equilíbrio, as equações, quais foram as atividades que foram preparadas, enfim. Tá? Então, isso é o professor que vai fazer essa programação. Temos a sondagem, qual ali temos as questões de 1 a 3, e o aluno vai fazer essas atividades para que ele possa realmente depois passar para a próxima etapa. Por exemplo, ali nós temos os vídeos, as imagens, os textos, os links. Essa é aquela área de conteúdos que a gente exemplificou que fica entre o reforço e a avaliação. Então, essa etapa de conteúdos vai estar disponibilizada para esses dois momentos da trilha. Aí nós temos aqui a própria avaliação, as questões já estão também formatadas. Próxima tela. Então, nós temos as questões ali já também programadas, questões de 1 a 9, que serão aplicadas. E depois o Saiba Mais, se for o caso aqui de fazer essa tarefa de trabalho em relação às equações. Eu queria fazer uma observação sobre o porquê que as trilhas elas já são definidas, né? Os professores não interferem nos modelos de questões das trilhas, ok? Elas estão prontas por quê? Porque houve um mapeamento de todo o conteúdo dos livros do Positivo, desde o segundo ano do Fundamental até a terceira série do ensino médio. E os alicerces desse mapeamento são os eixos, os sub-eixos, todos os conteúdos, as seções, nas páginas dos livros. Então, um mapeamento bem grande para poder a gente trabalhar dentro da que a gente chama de curva de aprendizagem, como que a gente vai perceber a evolução do domínio cognitivo deste aluno, para que ele possa dar os outros passos adiante. Então, se eu pensar em eixos e sub-eixos, falando matemática, por exemplo, quais são os eixos, né, previstos em parâmetros? Número de operações, espaço e forma, grandeza de medidas, tratamento de informação. A partir disso, tudo é mapeado dentro do conteúdo para poder gerar as trilhas de formas a trabalharmos o domínio cognitivo do aluno. Em outras atividades e avaliações que o professor pode criar, aí sim ele vai ficar mais à vontade para poder fazer ao seu modo. Mas isso, com o tempo, o professor também vai perceber essas organizações, como que essas avaliações estão ali organizadas, enfim, tá?
Então, próxima tela. Os professores têm ali a visualização das atividades, o pessoal das trilhas, que estão já organizadas, as suas turmas, o que cada aluno já, dentro de cada turma, o que já foi realizado, qual foi a turma que já encerrou, qual a turma que está em andamento, tudo isso ele vai ter essas visualizações. Tá? Isso. Então, ali tem a turma da tarde, a turma da manhã, ele vai fazer o agendamento, vai colocar a data desse agendamento, que começa no dia 12, vai terminar no dia 20. Então, tudo isso é o próprio professor que organiza, mas dentro daquela trilha que já está organizada aqui pelo pessoal, né? No agendamento, pessoal, o professor ele não consegue colocar um horário de início anterior ao horário que ele está. Então, a agenda sempre vai fazer a leitura do horário atual e a partir daquele horário que ele está editando o agendamento, ele vai definir que dia e hora que termina também. Então, a próxima tela vai mostrar ali, ó, a liberação das trilhas para as turmas. Então, lá tem a turma, ele vai colocar o agendamento, vai aparecer isso para ele lá e confirmar, né? E depois ele vai adicionar lá o agendamento dessa trilha. Pessoal, lembrando que esse processo de agendamento é muito similar com o que a gente já tinha no portal positivo, né? Dentro do livro digital, dentro do editor de provas, é muito similar, o conceito é bem similar, então é bem tranquilo. Aqui nessa tela, aqui está o professor criando uma atividade, está configurando. Em atividade, tem uma particularidade interessante. Como é estudo dirigido, ele tem que criar uma atividade vinculada a um determinado volume e unidade daquela disciplina. Lembrando que essas atividades não são as que estão dentro da trilha. Ele pode ter atividades prontas na trilha, mas o professor cria novas atividades, ele pode criar novas avaliações que a gente vai estar abordando agora. É um outro ambiente esse, né? Outra funcionalidade. Ali ele vai colocar um link, vídeo, conteúdo multimídia, os arquivos. Então, ele pode adicionar essas etapas nas atividades. Tá? Aqui é a forma como ele adiciona um link, né? Que pode ser do YouTube, pode ser um link da web. Mas isso tudo é muito simples. Muito simples. Pode colocar um conteúdo multimídia. Esses conteúdos multimídia são conteúdos que estão dentro da plataforma virtual do ON e que os professores podem incluir nas suas atividades. Então, ali são as formas de como que ele vai incluir isso. E, obviamente, vai aparecer depois isso na página ali no final. Isso. Inclusive, ele pode incluir um arquivo que ele tem, que os alunos podem, se não preencher. É o arquivo do próprio computador, né? Na próxima tela de atividades, vão aparecer as turmas, certos arquivos que foram programados, enfim. Essa é uma atividade que o professor programou para os alunos inserirem arquivos com o conteúdo da atividade, né? Então, são 3 arquivos. Aqui ele aceitou, esse verdinho quer dizer que o professor baixou o arquivo e aceitou. Esse o professor não aceitou, devolveu para o aluno fazer correções. E esse aqui, que está branquinho, esse está azulzinho, ele ainda não visualizou. Muito bem. Dentro das avaliações, agora, falando um pouquinho sobre isso, os professores já estão até acostumados a fazer as avaliações. Então, tem conteúdos que é da própria editora e conteúdo do professor. Então, ele vai poder colocar as questões dele lá para que ele organize a sua avaliação para ser aplicada com os alunos também. Tá? A próxima. Ele vai escolher ali qual vai ser a forma que ele vai organizar essa avaliação, simples escolha, múltipla escolha, enfim. Vai organizar essa estrutura, né, do tipo de questões da sua própria avaliação. E ali vem o agendamento por turma também, da mesma forma que o Leão falou agora há pouco sobre isso. Próxima. Nesse ambiente de criar avaliação, que escolhe o tipo de questão,
É um ambiente em que o professor vai poder usar questões do portal, né, ou as suas próprias questões. Eu queria chamar a atenção para um fato importante. Como é o primeiro ano de uso, e essa plataforma ela é adaptativa, né, e tem uma habilidade preditiva também, naturalmente, os professores ainda não têm o seu próprio banco. Então, eles vão criando essas questões e vão personalizando o seu próprio ambiente, para que, em buscas futuras, tendo criado os tags dessas questões, o professor vai ter facilidade para buscar lá na frente, em 2018, em 2019, enfim. Essa opção impressa é muito similar ao que a gente tinha no editor de provas, em que o professor poderia agendar essa avaliação ou optar para até imprimir vários modelos de avaliação impressa. Então, continua essa opção também, professor. Bem, na próxima tela ali, ó, foi definido pela escola, por exemplo, que a somatória das avaliações vai dar 10 pontos. Então, a atividade vale 2 pontos, trilha 2, trabalho vai valer 7 pontos, passou, foi para 11. Então, a plataforma vai sinalizar que não, esse trabalho não vai poder valer 7. Ou alguma outra situação vai ter que diminuir para valer os 10 pontos. Então, isso também vai aparecer. Vocês vão poder, daí, o professor vai alimentar com essas pontuações dos alunos para o fechamento de nota dentro daquilo que foi programado no positivo 1. Nós não poderemos trazer aqui situações ainda de provas que foram realizadas fora do positivo 1. Ainda não é uma gestão acadêmica, tá? Mas daquilo que foi programado dentro do positivo 1, sim. Vocês vão ter ali os relatórios, tá? Notas por aluno, por turma, esse acompanhamento, o gestor vai ter e o professor também. Eu acho que já facilita ali, eu acredito muito nas notas livres que nós fazemos nas nossas unidades, e aqui seriam as etapas das notas livres, família de aprendizagem para meu entendimento. E a partir da nota livre, depois você vai juntar com a prova mensal e a prova bimestral, para que você tenha a média aí do bimestre ou do trimestre, dependendo de como a escola trabalha, tá? Então, aqui são os relatórios que o professor vai ter acesso. Então, tem os diversos tipos de gráficos ali, para saber como é que as suas médias de turma estão indo dentro da sua área de trabalho, né, da sua disciplina, como que cada aluno também está indo. Então, tem o nome dos alunos ali que vai ter acesso, e vai saber como que está o caminhar desse aluno dentro da fila. Tá? Próxima. Aqui o professor tem, então, o acesso mobile também, para que ele possa acompanhar as trilhas, atividades, avaliações, mensagens do perfil pelo seu próprio celular, ok? A sua escola, da qual ele faz parte, seus alunos, enfim. Aí é só para mostrar o acesso do que o professor vai ter aí por outros aparelhos. Lembrando que tanto o professor, quanto o aluno, quanto os pais vão precisar baixar nas lojas virtuais, né, os aplicativos em seus aparelhos para poder utilizar. Só que daí aqui, falando disso, que será mais